A gente precisa desenvolver amor próprio, porque quando a gente não tem amor próprio, a gente está com medo ali do julgamento do outro, de decepcionar o outro, de magoar o outro. Quando a gente se ama, a gente entende que o mais importante é a gente cuidar da gente, que a gente ser autêntico, né? E daí, às vezes, se a pessoa vai ficar, vamos supor, eu peço para fazer o sexo oral, a pessoa ficou chateada porque eu tá pedindo para fazer sexo oral? Gente, pelo amor, né? Eu vou me relacionar com uma pessoa que fica chateada porque eu estou pedindo para fazer sexo oral em mim, estou transando, tendo intimidade com a pessoa vai ficar chateada por causa disso? A gente precisa aprender a pedir. Eu sempre falo, se você está na relação e está desconfortável, você precisa falar. A gente precisa, sempre, quando você vai falar, você tem que pensar, é ele ou eu. Um dos dois vai ficar desconfortável. É ele ou eu. Se eu estou preocupada se eu vou deixar ele desconfortável, eu estou só preocupada com o prazer dele, eu não estou preocupada com o meu, então eu não tenho amor próprio. Então, se ele se chatear, o que a gente percebe é que quando a gente fala, o efeito é o contrário. Por quê? O cara, ele quer mais te dar prazer. Os homens gostam disso, então ele quer te dar prazer. Se você tá falando algo, ele vai fazer com bom gosto, né? Se for um cara bacana. Se não for um cara bacana, daí você já nem perde tempo com ele. Então é legal que você fale, que você desenvolva essa capacidade de falar. E claro que não é fácil falar, mas é que nem tem aquele livro lá da rejeição, do Jiang, que ele fala assim, eu queria aprender a lidar com a rejeição. O que eu fiz? Coloquei 100 situações para eu lidar com a rejeição. Todo dia ele ia lá e se colocava numa situação onde ele ia ser rejeitado. E cada vez que ele lidava com a rejeição, ele saía mais forte disso, ele conseguia lidar melhor com isso. Então, você tem dificuldade de falar no sexo casual? Ok, isso aqui, cada vez que você falar, você vai sair fortalecido disso, porque você falou e resolveu a questão. E se não resolveu, você não perdeu tempo com a pessoa, você viu quanto que a pessoa é um babaca, e daí você já sai dessa relação. Então, você começa a ver o lado positivo de se colocar. E daí você acaba tendo uma mudança de valores e de posicionamento frente a isso. A gente tem esse medo de pedir, medo da reação do outro, medo de decepcionar o outro, de magoar o outro, de quebrar o clima, tá? Mas a gente precisa entender que se a gente não faz isso, a gente não resolve. Então, eu já atendi pessoas que, assim, o marido tinha ejaculação precoce, ela não conseguia ter o orgasmo, e daí eles estavam relacionando há anos e anos, e não conversavam sobre isso. E daí nem resolvia a questão dele, nem resolvia a questão dela, estavam os dois insatisfeitos no sexo, e aí? Conversa difícil é igual solução. Se você não conversa sobre o que você precisa conversar, principalmente se é um relacionamento, tá? Você não resolve a questão. E daí vai virando uma bola de neve, tá? E as coisas, toda vez que você se anula, você não, essa energia ela vai para algum lugar. Então ela pode depois explodir em forma de raiva, de tristeza, de depressão, de câncer. Então você pode depois ter algum problema. Então é muito sério isso. A gente precisa aprender a falar, precisa aprender a pedir, tá? A pedir aquilo que é importante pra gente. Por quê? Se eu tô numa relação onde só o que é importante pro outro é que vale, e o que é importante para mim não vale, eu estou numa relação abusiva, tá? O que é uma relação abusiva? Vamos colocar aqui um sofazinho de 2 lugares. É um relacionamento. Um tem um lugar, o outro tem um lugar, tá? Daí um vai ocupando o espaço do outro, vai, coloca a perna, daí o outro já fica um espaço mais apertado. Daí, de repente, o outro vai pro braço do sofá para o outro ficar mais confortável. De repente, o outro estica a perna, caiu o sofá. O sofá ficou só para um e o outro ficou para fora, tá? E daí é uma relação abusiva, onde as demandas de um é atendida, um tá ali bem confortável, e as demandas do outro, elas não são levadas em consideração. Mas se a gente parar para pensar, os relacionamentos abusivos, eles são feitos de 2. Então, tem a pessoa que tá ali, né, ocupando todo o espaço da relação, mas tem a outra pessoa que tá dando esse espaço, que tá se anulando para que o outro fique confortável. Então, a gente precisa entender que quando a gente tá, às vezes, numa relação assim, a gente também é responsável. Eu vivi 3 relacionamentos abusivos, mas eu não posso simplesmente apontar o dedo pro outro e falar que o outro não se preocupava comigo. Por quê? Porque eu não me preocupava comigo, porque eu ia falar, tá bom, o importante é que ele tá confortável, tá bom. Eu ia me adaptando àquela relação.
Então, eu também era responsável por estar nessa situação. Então, se a gente não tem coragem de falar, a gente vai atrair o quê? Relacionamentos abusivos para a nossa vida. A gente vai ficar em relações onde a demanda de um é importante e onde a minha demanda não é. E daí eu vou ficar no ciclo da sofrência. E eu vou tomando ações que não resolvem. Quais são as ações que não resolvem? Eu não consigo ter prazer com ele, então, sei lá, eu vou ter um amante, eu vou reprimir a minha sexualidade, eu vou fazendo outras coisas que não resolvem a questão. E então eu preciso resolver. Como que eu resolvo? Não adianta você terminar o relacionamento e iniciar outro relacionamento com esse mesmo comportamento. Você vai conduzir o outro, que nem a gente está falando aqui, vai como conduzir o parceiro para o seu prazer, você vai conduzir o outro novamente para uma relação abusiva, porque é você que se coloca, né? O Gasparetto, ele falava, você está onde você se colocou, é você que se coloca nessa situação. Como que você faz para quebrar isso? É você se posicionando, sem medo se você vai magoar o outro, sem medo se você vai decepcionar o outro vai superar isso. Tá? Se ele gostar de você, vocês vão superar e vocês vão se alinhar e vai ficar tudo bem. Se o amor dele não for suficiente, porque ele amava o personagem que está agradando, mas você, pessoa que deixa de ser um personagem e se assume exatamente como você é e tem desejos e tem vontades, e você vai e se coloca, isso aqui para mim é importante. Quando você vai e coloca isso, se ele não se importa, é porque ele não gosta de você, ele gosta do personagem. Então você não tá vivendo uma relação verdadeira. E daí sim é o momento de sair. Mas você sair porque tá culpando o outro, mas você tá errando com você, não. Você primeiro tem que fazer o certo com você. E daí, se você fizer o certo com você e o outro continuar errando, aí é uma coisa, daí não vale a pena estar nesse relacionamento, se o outro não se importa com você. Agora, se você não está se posicionando, como é que você vai falar que o outro está sendo ruim com você, se é você que está permitindo isso? Então, você que está se permitindo. A gente precisa sair desse lugar de vítima, tá? Lugar de vítima, um lugar onde eu aponto o dedo para o outro e o outro que é errado. Eu saio, quando eu falo assim, se eu não falar, um dos dois vai ficar desconfortável, é ele ou eu. Se eu decido ficar desconfortável, se eu decido não falar, eu estou decidindo que só eu vou ficar desconfortável. Então, eu não sou vítima, sou eu que estou decidindo ficar desconfortável para não deixar o outro desconfortável. Então, a gente tem que parar esse medo de quebrar o clima, de magoar, de decepcionar, de irritar e superar isso. É uma dor, é desafiador, mas a gente supera para resolver. E como é que faz isso? Precisa trabalhar muito amor próprio. A gente precisa entender que a relação, a gente tem 3 opções sempre, tá? A gente tem 3 opções sempre na relação. Quando tem algo que incomoda, a gente tem que avaliar se é digno ou é indigno. A Eli Cravo fala sobre isso, tá? Se é digno ou indigno. Cada pessoa tem um ponto assim que é importante. Às vezes o que é respeito para um é respeito para outro. Tem até um livro que fala sobre as linguagens do amor, né? Tem pessoas que se sentem amadas com presente, outras se sentem amadas com presença, outras se sentem amadas com serviço. Cada pessoa se sente amada de um jeito, cada pessoa se sente respeitada de um jeito. Então são universos diferentes, tá? O que você precisa olhar é se é algo digno ou indigno para você. Se é uma limitação do outro, né? Até que ponto você pode suportar a limitação do outro? Se é uma limitação digna, ok, você tem que olhar se é possível você aceitar isso e conviver com isso. Porque o que a gente faz, a gente fica com a pessoa sem aceitar. Então, ou você aceita, ou você faz algo para mudar. Você faz algo para você que possa transformar essa relação. Alguma coisa para você, não algo para mudar o outro. Você nunca pode mudar o outro. Mas tem isso aqui falta na relação e como que eu faço para trabalhar isso em mim? Então eu tenho que olhar para isso. Até que ponto que eu posso suportar a limitação do outro? Primeiro, eu vou avaliar se é digno ou indigno. Ok, avaliei. Se é digno, eu aceito. Tá? Eu vejo, eu aceito. Só que aceitar é aceitar. É diferente de você querer que o outro mude. Aceitei. Ou você vai fazer algo para mudar. Para o outro mudar? Não. Para eu vou mudar.
eu vou buscar recursos para lidar com isso, tá? Agora, quando pega aí na questão, né, sexual, é algo que é bem complexo, porque existem coisas na relação que, de repente, vamos supor, eu gosto de falar sobre trabalho e meu namorado não gosta de falar sobre trabalho. Sobre o meu trabalho, ele quer falar sobre outras coisas, então eu posso conversar sobre trabalho com outras pessoas. Ah, sei lá, ele gosta de falar sobre política, mas eu não gosto de conversar sobre política, ele pode conversar sobre política com outras pessoas. Então tem coisas que a gente pode fazer. Agora tem coisas que às vezes não dá pra gente tentar e mudar, porque a coisa depende, é uma coisa que é só com um casal, só o parceiro. Então eu tenho que avaliar o quanto que eu posso suportar viver sem isso, tá? Porque se você já pediu e o outro não entrou num consenso, vale a pena estar nessa relação e abrir mão disso? Se vale, se é digno, ok. Agora, se não vale, a gente precisa considerar sair da relação. Relacionamento não é feito só de amor, tá? Precisa ter várias coisas, precisa ter respeito, precisa ter contribuição, precisa ter várias outras questões, precisa ter intimidade, né? Precisa ter diálogo, sexo. Então, precisa avaliar se é um relacionamento que vale a pena você estar ou não, porque o relacionamento não é feito só de amor. E muitas vezes a gente fica insatisfeito, e isso não é legal, tá? Então tem que olhar isso. E se é indigno, né, não tem nem o que pensar. Se você é indigno, você tem que sair da relação. E às vezes a gente não tem força para. A gente sabe que não é relação pra gente e a gente não tem força para sair da relação. Daí o que eu falo é que você também tem que fazer algo para mudar. Desenvolva seu amor próprio, se empodere, se preencha a sua vida de coisas, né? Crie o seu parquinho de diversões da sua vida. A sua mesa tem que ter vários pés, não pode estar baseada só no relacionamento, para você ter força para tomar as suas decisões. Bom?